Olá, queridas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja e esteja com cada uma de vocês. Hoje o nosso devocional semanal será em Hebreus capítulo 11 e os versículos de 1 a 3, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Queridas e amadas irmãs, hoje nós vamos fazer uma breve excursão, um breve passeio pelo mais conhecido capítulo sobre os heróis da fé nas Escrituras, que é Hebreus capítulo 11. Lembre-se que este livro ele foi escrito aos crentes judeus que sofriam profundamente por causa da sua fé. E Hebreus 11 em particular ele foi escrito para lembrá-los da fé dos santos que vieram antes deles. E o capítulo começa, principalmente no versículo de número 4, com Abel, que ofereceu a Deus um sacrifício mais aceitável do que o de Caim. E ele foi elogiado por isso e então assassinado pelo seu próprio irmão. O texto também logo prossegue para Enoque, que teve o seu bom testemunho, ele que agradou tanto a Deus que o Senhor o tomou para si, sem que Enoque precisasse morrer. E todos nós também conhecemos a história de Noé, a quem Deus salvou da destruição do mundo. E vocês sabem como Noé ele foi colocado na arca com todos os tipos de criaturas fechadas com ele por 12 meses. E queridas, isso foi algo poderoso. E ainda que Deus o tenha fechado, mesmo que as águas tivessem sido abrandadas, Noé ele não sairia até que Deus mandasse. E você já pensou como deve ter sido a vida de Noé naqueles 12 meses? Eu tenho certeza que ele almejava por ser liberto daquela prisão que também fora a sua salvação. Mas ele tinha que esperar até que Deus completasse a obra que se comprometeu a realizar nele e no mundo. Nós também, queridas, não podemos deixar de se lembrar das jornadas de Abraão. Ele que foi graciosamente escolhido por Deus para ser o pai da nossa fé. E ele que deixou o seu lar sem saber para onde estava indo. Ele que ansiava pelo cumprimento das promessas de Deus para ele e para sua esposa, mas ele foi afligido por muitos anos enquanto esperava pela provisão de Deus. Ele foi extremamente testado quando Deus lhe pediu que oferecesse ao seu filho Isaque. E você já pensou como foi grande a aflição dele enquanto ele viajava até o Monte Moriá para oferecer o seu filho Isaque em sacrifício a Deus. Ele que tinha esperado tantos anos para receber aquela promessa. E não podemos, queridas irmãs, esquecer também da sua esposa Sara. Ela que igualmente sofreu os efeitos devastadores da sua infertilidade.
e agindo ainda com incredulidade, ela recorreu às medidas carnais para tentar cumprir sozinha a promessa de Deus. E depois ela teve que viver com as consequências dessa tal incredulidade. E cada um desses santos morreram em fé, sem terem recebido as coisas prometidas. Mas ainda assim, eles reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Você, querida irmã, você já pensou de forma profunda nessas palavras? Estrangeiros e peregrinos na terra? Queridas, o capítulo 11 da carta aos Hebreus, ele continua para falar de Moisés, que preferiu ser maltratado com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. E assim nós podemos dizer que Moisés, ele quis ter pérolas no lugar de miçangas. E nós também não podemos nos esquecer quanto ao sofrimento de José. Pense que por um momento sobre as aflições que ele enfrentou, ele que foi desprezado pelos seus irmãos e jogado em um poço para que fosse executado. Somente a retidão de um irmão, Rúben, o salvou da morte. Mas ainda assim, ele foi condenado a uma vida de escravidão. Ele foi arrancado de seu pai e de seu irmão Benjamim e foi enviado para ser escravo no Egito. Enquanto ele estava ali, ele foi falsamente acusado e enviado à prisão. E na prisão, ele ainda ajudou os oficiais do faraó. E quando ele podia ter a esperança de que eles os ajudaria, a Bíblia nos diz que o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém ele se esqueceu. E o Salmo de número 105, dos versículos 17 a 19, nos dá um retrato claro das suas provações. José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e ter provado a palavra do Senhor. E nós não podemos deixar de lado também e nos lembrar do sofrimento de Raabe, de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité. Nós não podemos também deixar de citar Davi e Samuel, os quais que por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. E outros que por sua vez passaram pela prova de escárnios e de açoites, e assim de algemas e prisões, e foram apedrejados, e foram provados, e foram cerrados pelo meio, e foram mortos a fio de espada, e andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados.
E queridas e amadas irmãs, esse é o testemunho dos santos, que foram elogiados por sua fé, embora esta ainda seja fraca. Eles não sabiam nada sobre um cristianismo que prometia saúde, abundância e vitória. Eles sabiam que este mundo era caído e que não era o lar deles. E a você, minha irmã, os santos sofredores, e você. Certa vez eu escutei um testemunho de alguém citar um cristão africano que disse: quando vocês cristãos da América estão com um fardo pesado, vocês oram para que o Senhor o tire de suas costas. Quando nós, cristãos na África, estamos com um fardo pesado, oramos para que o Senhor fortaleça as nossas costas. E assim, queridos, é óbvio que vivemos em um tempo e em um contexto que pregam o consolo, pregam a riqueza e o sucesso focados em nós mesmos. E Ele nos dá somente o que pode suportar. E que permite isso somente pelo tempo em que for absolutamente necessário. E assim, tornando prósperos, abençoados, porém, enquanto lutamos, para nos amarrarmos em toda essa prosperidade e bênção, estamos lutando contra o bom plano de Deus para as nossas vidas. Ele quer nos adornar, Ele quer nos enfeitar as nossas almas com as suas pérolas. E a nossa tendência, muitas das vezes, é nos contentarmos com as miçangas do mundo. Queridas, o encorajamento de Paulo aos seus amados irmãos em Coríntio, enquanto eles enfrentavam a aflição e a provação, ele disse: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E você que acredita, você que crê que o trabalho para o qual Deus a está chamando não é vão, enquanto você se junta a todos os outros santos sofredores que já viveram, você ainda pode orar para que Deus fortaleça as suas costas, a fim de que Ele lhe dê a graça de ser inabalável, firme e sempre abundante no trabalho do Senhor. E como é que você pode fazer isso? Ao lembrar-se de que, embora a sua fé na tempestade pareça insignificante, ela não é. O que fazemos por Ele, a forma pela qual sofremos na fé, nunca é sem sentido. Ela sempre tem um propósito, mesmo que você e eu não saibamos qual é o propósito correto. Você também pode se lembrar de que esta aflição, que parece prender a sua atenção tão frequentemente, ela é uma pérola em formação. Que esta pérola em formação
ela possa brilhar constantemente para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém.